Bom dia, pessoal. Então, agora, só deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume. Agora, nós vamos fazer a correção dos exercícios de racionalização, que é aqueles exercícios que nós estávamos trabalhando com o denominador em raiz. Então, nós vamos trabalhar o racionalizar, certo? Então, o primeiro exercício de vocês, lembrando o seguinte, todos esses exercícios foram tirados das provas gerais anteriores, certo? Então, são situações aí que vocês têm que saber, né? Porque em qualquer uma dessas avaliações desse ano pode cair uma aí para você ter que trabalhar, certo? Então, vamos lá. A primeira questão aqui, ele pede para você, então, racionalizar essa situaçãozinha aqui, ó, certo? Então, vamos focar aqui, né? Nós temos lá 18, eu já havia corrigido essa em sala, explicado, lembra? Mas vamos fazer ela aqui de novo, certo? Raiz de 94, ok? Então, a regra é, no meu denominador, eu não posso ter raiz. Quando isso acontece, eu tenho que passar essa raiz multiplicando com um sinal que é inverso que está no denominador, certo? Então, eu tenho 18 sobre 10 menos 94. Então, com quem que eu vou ter que trabalhar? Só com a raiz, professora? Claro que não, né? Você vai ter que trabalhar com o que o denominador está indicando. Então, eu vou passar esse termo aí multiplicando, ó, por 10. Aqui é menos, ó. Aqui é menos, ó. Então, ele vai passar positivo. Raiz de 94 sobre 10 mais raiz de 94. Olha que belezinha. Certo? Como eu tenho dois termos aqui, ó, vou dar uma rabiscada aqui para vocês entenderem melhor, tá? Ó, como eu tenho dois termos aqui, pessoal, eu vou colocar isso dentro de um parênteses para fazer distributiva se necessário, certo? Então, olha só, vamos lá. Eu vou pegar aqui 18 vezes esses dois termos que estão aqui primeiramente. Eu vou fazer diferente. Aqui, ó. Vou pegar, vamos ver aqui, pegar esses dois aqui, tá bom? Para multiplicar por 18. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer dessa maneira, ó. 18 vezes 10 mais raiz de 94. Essa parte está resolvida, certo? Agora eu vou pegar esses dois aqui, ó, como são dois termos, né? Eu vou colocar os dois no parênteses e fazer uma distributiva. Eu vou trazer eles aqui para baixo para poder riscar direitinho para vocês observarem. Certo? Então vamos lá. Eu tenho 18, né? Vou colocar um pouquinho mais para baixo para poder riscar lá em cima. Então vamos lá. Eu vou fazer esse termo vezes esse termo aqui, certo? Quanto que é 10 vezes 10? Vamos lá. Eu vou escrever primeiro tudo na potência para depois vocês verem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 10 vezes 10 dá 100, que é a mesma coisa que 10 elevado a 2, certo? Eu estou repetindo ele duas vezes. Agora, eu vou pegar esse termo aqui e vou multiplicar com esse aqui. Só que antes eu tenho que fazer uma regrinha de sinal, né? Mais, ó, aqui não tem sinal na frente, é mais. Mais com mais aqui, ó, é mais, certo? Quanto que é 10 vezes raiz de 94? 10 raiz de 94, certo? Agora eu vou para o próximo termo. Vou pegar o rosinha aqui de novo, ó. Esse com esse, certo? Só que um é negativo e o outro é positivo. Então, mais com menos, menos. Vamos arrastar isso aqui, né? Que vai dar menos com mais menos, né? 10 vezes raiz de 94, 10 raiz de 94. Belezinha, certo? E
E agora eu vou pegar esse termo e vou multiplicar com esse termo. Lembrando, aqui é negativo, aqui é positivo. Eu não posso deixar de fazer a regra de sinal. Mais com menos, menos. Quanto que é raiz de 94 vezes raiz de 94? Eu vou escrever ela dessa maneira, ó. Raiz de 94. Vou colocar um parênteses aqui, colocar o número 2, porque vai ficar mais fácil para eu cortar, certo? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho mais 10 raiz de 94 menos 10 raiz de 94. Quando eu tenho a mesma numeração de sinais diferentes, pessoal, eu não tenho aquela regrinha de, quem que é maior, né? Porque eles são iguais. E quando eles são iguais de sinais diferentes, o que que eu faço? Eu subtraio. Portanto, isso aqui é zero para mim, certo? Então, vamos lá. Vou escrever ele aqui novamente, tá bom? Então, nós vamos ter lá 18 vezes 10 mais a raiz de 94. E o que nós tínhamos lá, então, o que sobrou lá, então, foi 10 sobre 2, que é o que nós não cortamos, certo? Menos a raiz de 94 por 2. Ainda tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar aqui, certo? Então, muito bem, vamos lá fazer esse processo. Eu tenho aqui, então, 18 vezes 10 mais a raiz de 94 sobre 10 vezes 10, que é 100, menos a raiz de 94 elevado a 2. Então, eu posso pegar esse 2 aqui e cortar esse 2. Por que, professor, eu posso cortar? Porque eu estou expressando uma raiz quadrada elevado a uma potência, certo? Aonde são operações inversas, então eu posso fazer o corte. Depois eu explico isso melhor, tá bom? Então, cortou, 94 veio para fora. Então, essa continha eu já consigo fazer, né? Essa operação. Continha não, que é muito feio, né? Vamos falar operação. Mais raiz de 94. Fechou, quanto que é 100 menos 94? 6, certo? Então, veja aqui, ó, que os resultados de vocês deram tudo aqui, pessoal, ó, em distributiva, né? Ele dá distributiva para você. Então, o que tá fora, aqui a gente pode trabalhar, ó. 18 dividido por 6 é quanto? É 3, certo? Eu só posso mexer nisso, nada mais. Então, o que me sobrou foi 3 vezes 10 mais a raiz de 94. Então, sabendo disso, nós estamos aqui, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Sabendo disso, nosso resultado, então, ó, seria a letra B, certo? Dentro dessa situaçãozinha que nós trabalhamos, ok? Vamos lá, pessoal, preste atenção aqui um pouquinho para vocês entenderem a raiz lá de 94, por que eu cortei, certo? Vou colocar um número mais baixo para ficar mais tranquilo da gente entender. Quando você tem uma potência lá, ó, 4 elevado a 2, você está querendo dizer o quê? Você está querendo dizer quantas vezes, ó, o expoente fala assim para a base, ó, multiplica-se aí 2 vezes, não é somado, tá? É multiplicado, potência é multiplicação, certo? Então, sabendo disso, se o meu expoente está falando lá para a base se multiplicar 2 vezes, eu tenho 4 vezes 4, que é 16, certo? Agora tem uma operação que eu tenho que voltar para cá, ó. Eu tenho que ter essa operação. Quem que é a operação inversa? A raiz quadrada. Não é 4 ao quadrado, certo? Então, a operação inversa tem que ser raiz quadrada, certo? Qual que é a raiz quadrada de 16? É tanto. Por quê? Porque tanto vezes tanto é igual a 16, certo? Então, veja bem o que vai acontecer aqui.
Isso aqui, ó, se repetiu 2 vezes, sim ou não? Aqui, ó, ele também tem que se repetir 2 vezes porque o 2 está aqui, certo? Então, qual que é a raiz de 16? É 4. Por quê? 4 vezes o 4, 2 aqui, 2 aqui. É como se eu estivesse falando que isto aqui, ó, é 4 elevado a 2, certo? Então, quando você faz esse processinho aqui, ó, vamos supor, raiz de 4 elevado a 2, você tem duas maneiras de fazer isso. Você não vê, mas aqui é raiz quadrada, certo? É 2. Então, como eles são operações inversas, eu posso cortar e cortar, e o 4 vem para fora, certo? Ah, professora, mas não consigo pensar dessa maneira. Tá bom. Então você tem que pensar da outra, certo? 2 elevado, ou raiz quadrada elevado a 2. Então você tem que fazer raiz quadrada vezes a raiz quadrada de 4. Quanto que é 4 vezes. Qual que é a raiz de 4 vezes a raiz de 4? Raiz de 16. E qual que é a raiz de 16? É 4, ó, certo? Então, este modo aqui é um modo simplificado, né? Um modo mais rápido para você não precisar trabalhar tudo isso aqui, ó, ok? Porque o resultado será o mesmo, ok? Então, por isso que nós fazemos aqueles cortes ali que eu fiz no primeiro exercício, ok? Isso aqui, pessoal, é sexto ano, certo? De sexto para sétimo ano, isso aqui já tem que estar fixo na cabeça, ok? Vamos para o próximo exercício. Opa, eu voltei aqui, calma aí. Vamos para o próximo exercício. Deixa eu voltar lá. O exercício de número 2, ó. Eu tenho lá 36 sobre raiz de 5 menos 1. Opa, já tem uma raiz aí, certo? Menos 9 raiz de 5. O que aconteceu aqui? Aconteceu, pessoal, que eu não tenho um denominador aqui, ó. Então, se eu quisesse colocar, eu poderia colocar o número 1. Só que tem um probleminha, né? Eu não tenho raiz nesse denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reservar um pouquinho esse dado aí, certo? Reservo ele e vou trabalhar com quem me interessa, com aquele que realmente está com a raiz, ok? Então, vamos lá. Eu tenho lá, ó, 36 raiz de 5 menos 1. O que eu faço? Eu passo ele multiplicando, trocando quem? O meu sinal. Ele é menos, agora ele é mais. Veja que eu tenho dois termos novamente, tá? Então, eu posso escrever todos esses aqui, ó, dentro de um parênteses para fazer a distributiva bonitinha, tá bom? Então, 36 vezes todo esse termo que eu tenho aqui, eu tenho 36 vezes a raiz de 5, vamos colocar dentro de parênteses, né? Mais 1, fechou. Sobre, vamos lá, distributiva, raiz de 5 vezes raiz de 5, eu vou escrever aqui, raiz de 5 sobre 2. Professora, eu já sei, eu posso fazer direto? Pode, sem problema nenhum, certo? Vamos para o próximo, ó, mais com mais. Então, é mais. Quanto que é 5 vezes 1? É raiz de 5 vezes 1, né? Raiz de 5. Lembre-se, pessoal, eu não vejo, mas o 1 está aqui, ó, certo? Eu não vejo, mas ele está lá, ok? Então, eu vou tirar ele daqui para ficar mais bonitinho, né? Esteticamente mais bonito, vamos dizer assim. Opa. Aqui, pronto. Agora este aqui, ó. Menos com mais, menos. Quanto que é 1 vezes raiz de 5? Raiz de 5. E menos com mais é menos. 1 vezes 1 é 1. Então, já dá para fazer um cortezinho aqui, não? Ó,
dois números iguais, não dá para eu saber quem que é maior, quem que é menor, porque eles são iguais, certo? Agora sim, eu subtraio porque ele é positivo e negativo, então eu já posso fazer o corte, que isso aqui vai me dar zero, certo? Quem mais que eu posso fazer o corte? Lembre-se desse 2 e desse 2 aqui também, porque aí o 5 vem para fora, certo? Vou colocar esse aqui do outro lado. Vamos ver se dá para escrever ele aqui certinho. Então, nós vamos ter aí 36, né? Só deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Então, nós vamos ter lá 36 vezes a raiz de 5 mais 1 sobre o 5, raiz de 5 elevado a 2, cortou, é o 5, né? E aí nós temos o menos 1 aqui, ó, né? Menos 1. Então, nós vamos ter lá 36 vezes raiz de 5 mais 1. E 5 menos 1 é 4. Opa, eu já consigo simplificar esse com esse, certo? Então, eu vou ter lá 36 dividido por 4 dá 9 vezes a raiz de 5 mais 1, certo? Vou fazer a distributiva, ó. 9 vezes raiz de 5, 9 raiz de 5. Mais com mais, 9 vezes 1 é 9. Esse foi o meu resultado. Só que lembre-se, no enunciado você deixou reservado este aqui, ó, o de rosa. Então, eu vou colocar ele lá, ó, menos 9 raiz de 5, certo? Eu tenho este aqui que é positivo e o mesmo negativo. Lembre-se que isso aqui tem que ser subtraído. Sinais diferentes nós subtraímos, então vai dar zero. E sobra quem? O mais 9, certo? A pergunta desse exercício é o seguinte: o número que nós trabalhamos, né, que foi esse aqui, ó, pertence a qual intervalo real? Então, ele deu 9, não foi 9 que nós falamos? Então, o 9 tem que estar dentro do intervalo. Menos 2 e 1, 9 está dentro? Não. Aqui eu tenho menos 2, menos 1, 0 e 1. Lembre-se lá da aula de matemática B, certo? 0 e 3, não tenho 9. 2 e 5, não tenho 9. 4 e 7, eu não tenho 9. Mas 7 e 10 de intervalo fechado eu tenho. Entre o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, a resposta correta seria a letra I, certo? Veja aí que nesse exercício da prova geral, pessoal, eles foram espertos, eles trabalharam dois conteúdos, né? Que foi o intervalo real fechado, mais a racionalização entre os processos de denominadores em raiz, certo? Vamos para o terceiro exercício. Ai, professora, esse é o mais difícil. Não, não é não, certo? Só porque tem mais número não quer dizer que será o mais difícil, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 3. Eu tenho que me importar com o de cima? Não, eu tenho que me importar com o de baixo, que é o que está no denominador. Então, eu passo ele multiplicando, ele é positivo? Adivinha? Muda o sinalzinho dele, né? 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 3, certo? Então, muito bem, agora nós vamos fazer as multiplicações aí necessárias, lembrando que nós temos, pessoal, dois termos em cima, dois termos embaixo, tá bom? Então, nós vamos ter que fazer essas multiplicaçõezinhas aí, para essa distributiva, né, para poder trabalhar. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar todo mundo dentro do parênteses, que tem todo mundo dois termos, né, para a gente não se perder na hora da distributiva, ok? Então, nós temos lá este aqui vezes este aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar uma outra canetinha. 2 vezes 2 é 4. E raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso colocar
raiz de 2 elevado a 2 ou raiz de 4. Vou colocar raiz de 4 para não ficar depois tudo cortado e horroroso, tá bom? Eu vou escolher desse jeito aqui. Agora eu tenho este aqui, deixa eu passar a canetinha aqui e trocar de novo. Eu tenho este aqui por este aqui. Lembrando que eu tenho que fazer a regra de sinal, né? Mais com menos é menos. Então, 2 vezes 3 é 6. E 2, raiz de 2 vezes a raiz de 3 é 6 também, certo? Muito bem. Agora eu vou trocar a cor da canetinha aqui, ó. Agora eu tenho esse vezes esse, certo? Lembrando que eu tenho uma regra de sinal a ser feita aí. Calma aí, pessoal. Caiu aqui. Opa. Muito bem. Então, agora, menos com mais é menos. Quanto que é 3 vezes 2? 6. E quanto que é a raiz de 3 vezes a raiz de 2? 6. Agora eu tenho esse aqui vezes esse aqui também, certo? Regra de sinal, menos com menos é mais. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9 também, certo? E aí nós vamos colocar, fazer o processo embaixo. Veja aí, pessoal, que nós temos só esses sinaizinhos aqui sendo trocados, né? Então, é esse sinal que nós vamos ter que trocar aqui embaixo, certo? Então, se você quiser fazer passo a passo, né? Vamos lá de rosa, esse vezes esse, né? Vamos lá, dá 4 raiz de 4, muito bem. Agora, este aqui vezes este aqui. Olha a regra de sinal, né? Mais com menos, menos. Aí você vai ter 6 raiz de 6. Próximo, aqui ó, positivo com positivo, certo? Então, nós vamos ter mais 6 raiz de 6, ok? E agora, nós vamos fazer este aqui novamente com este aqui. Eu tô fazendo assim porque não tá dando para colocar setas, tá, pessoal? Deixei pouco espaço. E aí nós vamos ter mais com menos, menos 9 raiz de 9. Ah, vamos trabalhar agora com um corta-corta aqui que vai ficar mais bonito, certo? Aqui, ó, eu tenho esses dois, porém, pessoal, eles são iguais, mas eles têm sinais iguais. Então, nós temos que somar, tá bom? Então, por enquanto, não dá para trabalhar aí, mas o de baixo dá, ó. O corta-corta, certo? Eles são iguais de sinais diferentes, a subtrai, então isso aqui é 0 e 0. Então, já comecei cortando aqui. Então, eu vou ter 4 vezes a raiz de 4. Quanto que é 4 vezes a raiz de 4? Lembre-se, eu preciso de um número para colocar na potência, certo? Ou seja, este número multiplicado por ele mesmo tem que dar 4. Então, é 2, né? Menos, vamos já fazer isso aqui, ó. Quanto que é 6 mais 6? 12. E a raiz, professora? Eu faço o processo de soma? Não, senhor. Na raiz a gente não mexe em adição e subtração, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho 12 raiz de 6. Depois eu vou abrir um parênteses aqui para explicar esse negócio aqui, tá bom? Mais 9 vezes a raiz de 9. Qual o número que eu multiplico 2 vezes que dá 9? Ou seja, qual é a minha potência de 9, né? É 3. 3 vezes 3 será 9, certo? Agora aqui, ó, 4 vezes a raiz de 4, que é 2, menos 9 vezes a raiz de 9, que é 3. Certo? Então, agora eu vou responder esse processo aí. Eu vou ter que passar tudo isso aqui lá para o outro lado, tá bom? Para vocês enxergarem melhor aqui. Deixa eu só colocar aqui, vai ficar assim, então, ó. 4 vezes 2 menos 12 raiz de 6 mais 9 vezes o 3 sobre 4 vezes 2 menos 9 vezes o 3, certo? Que foi o que nós fizemos lá. Agora, nós vamos fazer as multiplicaçõezinhas, né? Quanto que é 4 vezes 2? 8. Esse sinal aqui é negativo. Menos 12 raiz de 6 mais 27. 9 vezes 3, 27, né? 8 menos 27. Muito bem. Agora, nós podemos fazer
este processinho aqui, ó, com este aqui, porque eles não têm raízes, certo? Então, 8 mais o 27, nós vamos ter lá 35 menos 12 raiz de 6, ok? Muito bem, sobre 8 menos 27, e nós vamos ter aí menos 19, certo? Muito bem, tendo essa situaçãozinha aí, né, pessoal, nós vamos trabalhar aqui porque como aqui é negativo, ó, nós vamos fazer a regra de sinal entre o dividendo, né, e o divisor, tá bom? Então, vamos escrever aqui, ó, na resposta, nós podemos escrever aqui com a raiz primeiro, certo? O número de raiz primeiro. Então, menos com menos é mais. Então, 12 raiz de 6. Mais com menos, menos 35. E como eu já fiz aqui a regra de sinal, eu vou deixar o 19 positivo, porque eu já fiz essa regrinha de sinal com ele, certo? Então, prontinho. Esse aqui é a raiz e a resposta correta que nós temos, que será a letra B, ó, certo? Ó, letra B é o que, então, nos ajuda a trabalhar dentro desse exemplo, ok? Abrindo parênteses aqui, né, pessoal? Presta atenção aqui, ó. Vamos supor, raiz de 6 mais a raiz de 6. Quanto que é raiz de 6 mais raiz de 6? Raiz de 6 mais raiz de 6 é 2 raiz de 6, certo? Você não vê, mas tem um aqui e um aqui, ó, certo? Agora, se nós estivéssemos multiplicando, ó, certo? Então, isso aqui é raiz de 36, que vai ser igual a 6. Porque isso aqui, pessoal, é uma potência. Eu posso escrever isso aqui ou eu posso escrever isto aqui, certo? Cortou, cortou, isso aqui vai ser igual a 6. Ou desta maneira. Então, não esqueça que adição e subtração, nós só trabalhamos os números que estão para fora. A raiz a gente não mexe, tá bom? Então, muito bem. Isso é regra, hein? Se não sabe dessa regra, tem que voltar lá, estudar, porque vocês já tiveram esse conteúdo, certo? O próximo exercício, que é o exercício de número 4, nós temos lá raiz de 2 mais 6 na raiz de 2. Oh, que facinho, hein? Pega essa raiz, passa ele multiplicando. Positivo ou negativo, professora? Não tem sinal ali, né? A gente sabe que ele é positivo, porque aqui não tem sinal na frente. Ele simplesmente vai passar lá porque ele não tem mais de um termo, certo? Então não preciso me preocupar com essa situação de ficar trabalhando o processo de sinalização, certo? Então eu tenho aqui, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 2. Isso aqui pode estar dentro de um parênteses, tá? Então eu posso escrever raiz de 2 elevado a 2. Muito bem, agora esse com esse. Mais, quanto que é 6 raiz de 2? 6 raiz de 2, certo? E este aqui, raiz de 2 elevado a 2. Olha que belezinha, certo? Então, já facilita o meu processo aqui. Então, vamos lá. Cortou, cortou, 2 vem para fora, ó. 2 mais 6 raiz de 2, certo? Muito bem. E aí, nós vamos vir aqui embaixo, cortou, cortou, 2. E aí, nós temos essa situaçãozinha, né, ó. 2 dividido por 2 é 1 mais 6 raiz de 2. Professora, por que eu não posso trabalhar esse 6 dividido por 2 aqui? Porque ele está, pessoal, o número aqui, ó, é o número que está sendo trabalhado no número real lá, né, que nós já havíamos falado isso em sala, né? 6 raiz de 2 aqui, se você fizer o processo lá por 2 ser um número de dízima periódica composta, certo? Você vai ter um número infinito aí, né? Então, 6 vezes um número infinito é muita coisa,
né? Então, nós não trabalhamos isso aqui, ó, certo? Que está acompanhado com a raiz, com o número natural. Nós não trabalhamos, certo? Que foi o que eu falei ali no comecinho, na página anterior, que nós estávamos falando ali sobre 6 mais, por exemplo, raiz de 6 mais raiz de 6, certo? Então, por isso, nós não trabalhamos com ele. Vamos trabalhar aqui, ó, número natural com número natural e tá tudo certo, ok? Então, dentro dessa situaçãozinha aí, aqui, começar de novo. Agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar o número 4, exercício de número 4, certo? Deixa eu só mexer aqui. Então, ó, raiz de 2 mais 6 sobre raiz de 2. Facinho, né? Passa com ele aqui, ó, multiplicando, né? Tanto o numerador quanto o denominador. E vamos fazer a distributiva, porque isso aqui, ó, tem dois termos, certo? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, mais 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Então, cortou, cortou, 2 vem para fora, mais 6 raiz de 2. Cortou, cortou, o 2 vem para fora. Vamos simplificar o que necessita aqui, né? Ó, 2 dividido por 2 será 1, mais 6 dividido por 2, isso aqui é 3 raiz de 2, certo? Então, essa daqui seria a nossa resposta. Deixa eu ver aqui. 1 raiz de 2, não, não. Aqui, ó, 3 raiz de 2 positivo, mais 1, certo? Então, a gente só não colocou a raiz aqui em primeiro lugar, né? Mas você pode colocar e achar a respostazinha aqui tranquilamente, certo? Então, seria a letra D, ok? Então, exercício 4, pronto. Vamos pro próximo. Esse 5 aqui, pessoal, é muito parecido com esse 2 aqui, ó. A mesma regrinha, tá? Vamos seguir a mesma regrinha, ó. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, vamos lá. Nós temos lá 12 sobre raiz de 5 menos 2, menos 12 raiz de 5. O que nos interessa aqui é aquele que tem raiz no denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reservar essa partezinha aqui por enquanto, certo? Vou deixar ela em rosa para destacar, para a gente não esquecer que tem que usar, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho 12 raiz de 5 menos 2. Passo multiplicando. Já vou colocar dentro do parênteses, porque já tem 2 aí termos, certo? Passo multiplicando com sinal diferente. Se aqui é negativo, lá vai ser positivo, certo? Pronto, belezinha. Então, eu tenho lá em cima 12 vezes a raiz de 5 mais 2. Aqui eu vou fazer passo a passo ainda, tá? Ó, esse vezes, vamos colocar dentro do parênteses, né? Esse vezes esse, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 elevado a 2, certo? Agora, raiz de 5 vezes mais 2. Então, mais com mais 2 raiz de 5. Vamos trocar aqui, ó. Menos 2 vezes raiz de 5. Então, vamos lá. Menos 2 raiz de 5. Vamos aumentar aqui esse negocinho aqui. E aí, eu tenho menos 2 vezes mais 2. Menos com mais menos. E 2 vezes 2 eu tenho 4. Vou sair cortando algumas coisas aqui, né, pessoal? Por exemplo, esses dois aqui, ó, são iguais, sinais diferentes, subtrai. Então, cortou, cortou, ficou 0, cortou, cortou, 5 veio para fora. Olha que belezinha. Então, 12 vezes
a raiz de 5 mais 2 sobre 5 menos 4. Certo? Então, 5 menos 4 fica 1, né? E eu tenho 12 raiz de 5, ó, certo? E esse vezes esse, então, mais 12 vezes 2, eu tenho 24. Então, dividido por 1, né, vai dar tudo isso aqui. Só que eu não posso esquecer de quem? Desse bonitão que tá aqui em cima, ó, certo? Que nós não usamos. Então, nós vamos passar ele para cá, ó. Deixa eu trazer esse aqui um pouquinho mais para cá para vocês enxergarem. Então, nós vamos ter 12 raiz de 5 mais 24 menos esse aqui, menos, eu vou colocar, pessoal, ele aqui embaixo, tá bom? Ó, porque ali não vou conseguir trabalhar com ele ali no cantinho. Então, ó, igual negativo igual positivo, cortou, cortou. E aí me sobra quem? Adivinha quem sobrou aí para nós? O 24, certo? Agora vamos ver. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que está na outra página. Opa. Aqui, ó. Ele mexe com o intervalo de novo. Então, ele quer saber aonde que está o intervalo real, 24. Então, menos 10 até 10 não entra 24, certo? De 30 a 41 não entra 24. De 5 a 12 não entra 24. De menos 7 a 0 não entra 24. Agora, de 10 a 25, o 24 entra. Então, letra E de elefante, certo? E vamos para o próximo exercício, que seria o exercício 6. Aqui, pessoal, ele está falando assim, racionalizando as frações 14, raiz cúbica de 7 e 5 sobre raiz de 2 mais raiz de 7, obtemos respectivamente, então nós vamos ter que trabalhar um para achar o resultado e trabalhar com o outro para achar o resultado, certo? Então nós temos assim, ó, 14 sobre raiz de 7 ao cubo, certo? Essa daqui é aquela regrinha aonde nós vamos ter que ver quanto que tá faltando para 3 aqui, ó, certo? Porque lembre-se, quando eu fizer isso aqui, ó, eu posso cortar e o 7 vem para fora, certo? Então, eu vou passar isso aqui multiplicando. De que maneira? Deixa eu passar aqui rapidinho e apagar isso aqui e isso aqui para vocês verem melhorzinho. Então, vamos lá. 14 raiz cúbica, certo? Veja bem aqui, pessoal. Eu não tenho número em cima do 7 elevado, certo? Quando eu quero escrever o número 7, eu posso escrever ele dessa maneira, assim como eu posso escrever ele desta maneira. Por quê? Porque 7 elevado a 1 é igual a 7, certo? Então, eu posso escrever o 7 desta maneira, assim como eu posso escrever o 7 dessa maneira. Como eu estou trabalhando com raiz, eu preciso trabalhar com a potência. Então, eu quero colocar um 1 aqui em cima. Você não vê, mas ele existe, certo? Então, muito bem. Aí, a pergunta que fica é a seguinte. Eu tenho 3 aqui e 1 aqui. Eu preciso igualar esse 1 a 3. Então, quanto está faltando? De 3, eu tenho 1. Quanto que está faltando? Então, a raiz de 3 está faltando 2, porque 1 eu já tenho, certo? E vou escrever ele aqui da mesma maneira. Isso por quê, pessoal? Porque agora nós vamos trabalhar com a propriedade da potência. Vamos relembrar um pouquinho da propriedade da potência aqui, ó. Lembre-se que isso aqui está multiplicando, certo? Então, olha só, vamos falar com números mais tranquilos aqui. Quando eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, por exemplo, eu tenho bases iguais, ó, certo? Então, eu copio a base e o que eu vou fazer? Eu somo os expoentes. Quanto que é 3 mais 2? 5. Então, eu tenho 2 elevado a 5, certo? E nós vamos usar essa propriedade
para que isso aqui, ó, vire 3, certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente poder fazer esse processo, certo? Vamos lá. 14 vezes raiz cúbica de 7 elevado a 2, eu tenho 14 vezes a raiz cúbica de 7 elevado a 2, ou seja, 7 vezes 7. Eu não posso cortar porque esse 3 é 3, esse 2 é 2, não são iguais, certo? Então, eu vou fazer a potência. Quanto que é 7 vezes 7? 49. Muito bem. Olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Eu tenho essa base, eu vou colocar aqui do outro lado para vocês enxergarem, tá? Eu tenho essa base aqui, ó. Eu tenho elevado a 2 e elevado a 1, certo? Então, veja que isso, vou fazer de rosa aqui, ó. Isso aqui, ó, é a mesma base que isso aqui, ó, certo? Então, adivinha o que eu faço com ela? Eu copio. Vou lá, raiz cúbica de 7, certo? E aí eu tenho 1 mais 2, ó. Quanto que é 1 mais 2? 3. Ah, que beleza. Agora eu corto, certo? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Cortou, cortou. E quem veio para fora? O 7. Então nós vamos ter 14 vezes a raiz cúbica de 49 sobre 7. E aí nós podemos fazer o processo do quê? De simplificação, né? Nós podemos simplificar o 14 com 7. Como é que eu simplifico aqui, ó? 14 dividido por 7, que vai ficar 2 raiz cúbica de 49, certo? Então, vamos anotar isso aqui por enquanto, ó. 2 raiz cúbica de 49, certo? Esse foi o meu resultado dessa expressãozinha aqui, ó, certo? Agora nós vamos fazer a outra. Bora lá. Então, eu tenho 5 raiz de 2 mais a raiz de 7 vezes 5 raiz... Não, calma aí. Vamos colocar ele primeiro, depois a gente faz. 2, aqui é mais, ó. Então, menos raiz de 7. Raiz de 2 menos a raiz de 7. Certo? Vamos colocar já eles todos dentro dos parênteses, porque eu já tenho aqui dois termos, né? Então, nós vamos escrever isso aqui como 5 vezes a raiz de 2 menos a raiz de 7. Vamos trabalhar com os números de baixo, certo? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Aqui, ó, esse com esse agora. Mais com menos, menos. Raiz de 2 vezes a raiz de 7, nós vamos ter lá a raiz de menos, né, a raiz de 14. Lembre-se que a multiplicação eu posso trabalhar normalmente, certo? Vamos agora com o rosa, ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, mais com mais é mais, né? Então, mais 7 vezes 2 eu tenho 14, muito bem. E agora eu tenho aqui, ó, raiz de 7 positivo, né? Mais, menos, né? A raiz de 7 negativo. Então, nós temos mais com menos, menos a raiz de 7 ao quadrado. Eu posso fazer algumas cortanças agora, né? Então, aqui, ó, cortei, 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 certo? Lembrando que eu tenho que colocar algumas coisas aqui para fora, certo? Então, vai ficar 5 raiz de 2 menos a raiz de 7 sobre 2 menos o 7 que nós vamos ter aqui, certo? Muito bem. Então, vamos fazer a distributiva aqui, ó. 5 raiz de 2 menos 5 raiz de 7 sobre 2 menos 7. Então, nós vamos ter menos 5. E aí, nós podemos fazer aqui, pessoal, o processo de simplificação, né? Ó, cortei, 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 cortei com 5, porque todos eles vão dar 1, certo? Mas, lembrando, pessoal, que esse aqui é negativo, ó.
Então, eu vou ter que fazer aqui uma troca de sinal. Esse aqui é positivo, não é? Então, mais com menos vai ser, menos a raiz de 2. E menos com menos é mais a raiz de 7, certo? Então, nós vamos ter menos raiz de 2 mais a raiz de 7. Então, vamos ver lá qual vai ser o nosso resultado, certo? Ó, já de cara a gente já consegue ver que o A ele está correspondente, né? O que nós colocamos aqui. Então, letra A seria a resposta correta, certo? E aí, nós temos o exercício 7, certo? Que é 6 raiz de 2, bem tranquilinho isso aqui, né? Então, nós vamos fazer vezes raiz de 2, raiz de 2. 6 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, que nós estamos multiplicando essas coisas aqui, certo? Então, cortou, cortou. Eu tenho 6 raiz de 2 dividido aqui por 2, certo? Então, 6 dividido por 2 é 3 raiz de 2, certo? Então, estamos aí com mais uma lista de exercício, né? Respondida para vocês, tá bom? Então, beijo, um abraço, estudem isso aí, porque daqui para frente, em qualquer prova geral, ele pode estar lá presente para você, tá bom? Tchau, tchau!